Você precisa saber que quando você fica chateado, isso revela algo sobre você e te ajuda a desenvolver autoconhecimento. Você sabia disso? Tenho falado muito sobre autoconhecimento, mas como isso funciona na prática? Como podemos avançar nessa etapa e conhecer mais sobre nós mesmos? Nesse vídeo, vou te mostrar algumas práticas utilizadas no mundo empresarial, na psicologia e na filosofia, e que tem acelerado a formação de líderes. Mas antes de começar, preciso fazer um alerta sobre o autoconhecimento. Trazer à consciência os seus aspectos inconscientes não muda nada no seu comportamento. Se você realmente decidir mudar, você precisará de outras ferramentas, de um plano de ação e muita persistência. Ou seja, só tendo autoconhecimento, nada vai mudar na sua vida. Se você percebeu que o pneu está furado, por exemplo, não vai dar para continuar a viagem a não ser que você troque o pneu. Só saber que o pneu está furado não resolve o problema. Sacou? Show! Então vamos lá. A primeira ferramenta a ser utilizada nessa para desenvolver autoconhecimento é 1. Testes de perfis ou identificação de tipos psicológicos. Para quem está começando, os testes de perfis são ferramentas bem interessantes, pois você conseguirá se perceber dentro das classificações teóricas e começará a compreender algumas questões suas que você não compreendia. Os dois testes mais utilizados nas empresas são o DISC, ou DISC, e o MBTI. Vou falar rapidamente como eles funcionam. No DISC, você fará uma avaliação e terá uma nota para cada uma das letras que dá nome ao teste. O D está relacionado à dominância, o I está relacionado à influência, o S está relacionado à estabilidade ou resiliência e o C está relacionado à conformidade ou cautela. Uma das letras terá uma nota maior e mostrará uma predominância no seu perfil. A partir dos dados do teste, você deve ver como interpretar as informações para se autoconhecer. No MBTI, ocorre algo similar. Você também fará uma avaliação e terá uma classificação. No MBTI você terá avaliações de duas atitudes, sendo introspectivo ou extrovertido, duas formas de perceber o mundo, sendo sensoriais ou intuitivos, duas formas de tomar decisão, sendo racionalistas ou sentimentais, e duas formas de agir sobre o mundo, sendo julgamento ou percepção. As combinações de letras levam à classificação de 16 diferentes tipos psicológicos. Em ambos os testes, você poderá ter acesso a um relatório mais completo sobre o resultado e como interpretar. Você também precisará saber o que fazer após o resultado, pois algumas pessoas começam a utilizar o resultado como uma muleta e passam a se explicar que agiram assim porque é o perfil delas. A propósito, antes mesmo de avançar, preciso fazer um alerta sobre os testes de perfis. Algumas pessoas criaram verdadeiras religiões em torno desses testes e passaram a querer explicar tudo a partir deles. Saiba que os testes de perfis são apenas ferramentas de suporte, pois há diversas camadas no desenvolvimento humano. Camadas como genética, atitudes, valores, crenças e esforço podem fazer a diferença independente do perfil. Pense comigo, uma pessoa com o mesmo tipo psicológico do Pelé, jamais seria o Pelé, pois Pelé só existe um. Além do mais, não existe nada estático no desenvolvimento de pessoas. Hoje, cada vez mais, temos consciência de que qualquer pessoa pode mudar, desde que use as ferramentas certas. O seu tipo de perfil não pode te limitar a nada. Não é para isso que ele serve. Vamos avançar. A segunda forma de ampliar o seu autoconhecimento é 2. Identificar crenças e valores. Você foi induzido a acreditar ou até mesmo decidiu acreditar em diversas coisas. Temos diversas crenças, algumas nos ajudam em certos momentos e nos atrapalham em outros. Algumas nos impulsionam e outras só nos bloqueiam e nos atrasam. Se livrar das nossas crenças limitantes não é tarefa fácil, mas o que acho mais difícil mesmo é chegar em um estado que você mesmo as identifica. Ora, se é difícil mudar as crenças, o pior de tudo é nem saber quais são as suas crenças. A maioria das pessoas vive perdida, sem sonhos, sem propósito, sem valores e cheias de crenças que as bloqueiam. Tudo o que fazem dá errado, e aí voltam a criar crenças que dê algum sentido ao seu fracasso. Com o tempo, se afundam ainda mais em outras crenças, sendo facilmente manipuladas e iludidas. Ok, como identificar uma crença? É bem simples, tudo que é verdade absoluta na sua mente é uma crença. A crença normalmente está associada a uma história que te contaram ou que você conta a você mesmo. Mas será que é verdade? Você pode e deve questionar as suas crenças. De onde elas vieram? Elas têm alguma lógica? Essa crença me ajuda ou me atrapalha? Liste as suas principais crenças, podendo ser religiosas ou não. Avalie se elas realmente te ajudam. Crenças e valores são coisas diferentes. Os valores são as coisas mais importantes na sua vida, estão ligados à sua natureza, que te motivam, te inspiram. Para descobrir os seus valores, faça uma lista das coisas que são mais importantes na sua vida. Depois tente elencar as 3 mais importantes. 3. Identificação de gatilhos que nos leva a hábitos não saudáveis. Para se autoconhecer, você precisa compreender que nós ficamos a maior parte do tempo no modo automático. Nós fomos programados e funcionamos como um robô em boa parte do tempo. Uma questão importante sobre esse automatismo é identificar os gatilhos que nos levam a fazer coisas que não são construtivas. O nosso cérebro funciona assim, nós desenvolvemos hábitos, que são como programas de um computador.
Mas esses programas precisam de gatilhos para serem executados. Se você quer parar de comer doces, ou outro tipo de comida não saudável, por exemplo, comece identificando o gatilho que te leva a comer essas bobagens. Se você passa todos os dias em frente a uma casa de tortas, e ao olhar você fica descontrolado, então você identificou o gatilho. Daí é só eliminar o gatilho. Nesse caso, é só mudar o percurso. Identifique todo e qualquer gatilho que te leva a fazer coisas que não são construtivas e faça o bloqueio. Outro ponto interessante sobre o autoconhecimento é 4. Conhecer as suas sombras. De acordo com Carl Jung, criador da psicologia analítica, a sua sombra representa o seu lado sombrio. É a parte mais primitiva de si mesmo. É lá onde está o nosso egoísmo, os nossos instintos reprimidos ou reprovados pela sociedade. A sombra é o nosso lado negro, são os nossos demônios internos. A sua sombra causa diversos conflitos internos, você está em constante luta para reprimir uma parte sua. A sua sombra costuma se revelar quando você está sozinho. Ela também costuma se revelar em sonhos. Quando você se irrita ou persegue alguém, a sua sombra pode ter algo a ver com isso. Quando você fica frustrado, com medo, inseguro ou zangado, a sua sombra pode estar se revelando. O próprio Carl Jung explicou que existem diferentes tipos de sombras e que uma maneira de alcançar o bem-estar, a cura e a liberdade pessoal é torná-las conscientes enfrentando todas elas. Se você negá-las ou tentar ocultá-las de si mesmo, elas permanecerão em camadas mais ocultas e continuarão afetando seu equilíbrio emocional e a sua saúde. Outra ferramenta interessante de autoconhecimento é 5. Ter ciência do que você vê no espelho. Você conhece alguém que é tão inocente, que não vê maldade em nada? Ou conhece alguém que é tão pessimista que só consegue ver erros e falhas em tudo e em todos? De acordo com a teoria dos espelhos, do médico, psiquiatra e psicanalista francês, Jacques Lacan, nós enxergamos nos outros as características que há dentro de nós. A ideia é a seguinte: se você não gosta de algo no outro, isso indica que você identificou algo dentro de você do qual você não gosta, e você só conseguiu identificar quando enxergou isso no outro. Entenda que o espelho revela as nossas sombras. Bem, como eu te disse no início do vídeo, desenvolver autoconhecimento não mudará nada na sua vida, a não ser que você desenvolva a capacidade de fazer as mudanças necessárias. Nesse vídeo eu te mostrei 5 formas de ampliar o seu autoconhecimento, mas para mudar você precisará de muito mais do que isso. Você precisará de motivação, consistência, energia, metas e também precisará de ajuda especializada. E sobre a ajuda especializada, saiba que você não está sozinho, você pode e deve procurar um especialista que possa te apoiar. Olha, falando nisso, eu fiz um vídeo em que eu exploro a dúvida: será que os líderes precisam fazer terapia? Assista na sequência, pois tem tudo a ver com esse assunto. Um forte abraço do canal Luminosidade.